Hoje iremos falar sobre a fuga mais famosa do mundo, uma fuga que ficou tão conhecida que foi inspirado até mesmo um filme nela, chamado Alcatraz, A Fuga Impossível. E se você está chegando agora no canal, peço para você se inscrever, deixar um like, compartilhar com algum amigo que nunca ouviu sobre essa fuga ou nunca ouviu sobre essa história. Também é o meu primeiro vídeo, então se alguma coisa sair errado, desde já eu peço desculpa, deixa no comentário o que vocês acham sobre o vídeo, e é isso, vamos começar. Alcatraz é uma ilha que fica localizada no meio da Baía de São Francisco, na Califórnia, e que inicialmente ela era usada como uma base militar, mas em 12 de outubro de 1933 ela acabou se tornando uma prisão de segurança máxima, que foi reinaugurada no ano seguinte, apelidada de A Pedra. Alcatraz também era conhecida como uma prisão que era impossível de se escapar, já que ela ficava localizada no meio do mar. Então, quem tentasse fugir dela se afogaria, pois as margens eram muito distantes. A prisão alojava grandes criminosos, alguns deles, como por exemplo o Al Capone. A história começa com os dois irmãos John e Clarence Anglin, que tinham cerca de 31 anos na época. Ambos foram presos por assaltarem um banco. Os dois tinham um irmão chamado Alfred, que também era criminoso, mas nunca chegou a ir para Alcatraz. Também tinha outros dois criminosos que se chamavam Frank Morris, que tinha 36 anos, e Allen Wish, de 33 anos. Os irmãos Anglin nasceram na Geórgia, sendo que o John era o mais velho. Ele nasceu em 1930 e o seu irmão em 1931. Como eu disse, os dois tinham um irmão, e os três cometiam crimes desde pequeno, roubavam bancos e lojas. Frank Morris nasceu em Washington, D.C., no dia 1 de setembro de 1926, ele tinha 36 anos. E durante a infância, quando ele era criança, ele tinha sido abandonado pelos pais e passou a infância em lares adotivos, mas ele sempre conseguia fugir. E com 14 anos começou a cometer os seus primeiros delitos como assalto. E durante a juventude, Frank também passou por reformatórios, mas ele, como sempre, conseguia fugir de todos. E quando se tornou mais velho, ele acabou se especializando em assalto, sendo muito estratégico e sem o uso de violência. Ele foi preso diversas vezes, mas sempre conseguia escapar, até que ele foi enviado para Alcatraz. E, segundo a história, Frank também teria sido o cabeça de todo o plano da fuga. Alan Clayton Ash, que nasceu em Nova York em 25 de março de 1929. Ele tinha 33 anos e, assim como os outros, ele entrava e saía da prisão durante a sua adolescência, e antes de ir para Alcatraz em 1957, ele estava cumprindo uma pena em Atlanta. O que se tinha conhecimento para que o plano pudesse ser iniciado era que a prisão possuía vários dutos de ventilação, só que a maioria cobertos por concretos, porém Allen sabia que no bloco B havia alguns que não estavam fechados, tornando-se uma vantagem para os criminosos. Allen acabou ganhando a confiança da equipe de manutenção da prisão, visando e querendo conhecer melhor o espaço e descobrir os pontos fracos. Em 1961, Allen junto com os irmãos Anglin pediram transferência para o bloco B, o que foi aceito pelos superiores. Eles começaram construindo cabeças de manequim que eram feitas com sabão, concreto e cabelo humano que Clarence conseguia trabalhando como barbeiro na prisão, e pó de concreto. Essas cabeças foram usadas para enganar os guardas. O segundo passo era tentar escapar pelos dutos de ventilação, mas perceberam que eles eram muito pequenos. Então, depois de alguns estudos, os criminosos decidiram quebrar as paredes para que assim pudessem passar. E durante 7 meses os fugitivos fizeram pequenos furos na parede, que já eram danificadas pela umidade. E eles utilizaram uma broca improvisada que veio de um aspirador de pó, colheres e uma moeda para conseguir quebrar aos poucos as paredes. Para que os guardas não percebessem o que eles estavam fazendo, eles acabavam sempre revezando as tarefas, enquanto um furava a parede, o outro tocava um instrumento bem alto, para encobrir o som. E os buracos eram tapados com roupas e algumas outras coisas que tinham ali na cela, alguns objetos. Atrás da parede havia um corredor para os guardas que raramente era frequentado. Allen começou a pintar as paredes da prisão, o que levou ele até uma pequena sala que não era utilizada, e ele acabou conseguindo convencer os guardas a colocarem cobertores devido à tinta. Ali ele acabou fazendo a sua própria oficina. Essa oficina foi usada para construir os coletes salva-vidas e um bote que foi
construído usando 50 capas de chuvas que eles roubaram da prisão. Em 11 de junho de 1962, os 4 deveriam quebrar as paredes e se encontrarem na oficina para dali conseguirem escaparem. Porém, Allen foi deixado para trás e aqui, assim, dizem que ele desistiu e outras pessoas dizem que sua parede não estava fraca o suficiente para ele conseguir escapar. Já Frank e os irmãos Anglin chegaram à oficina após atravessarem a parede e o corredor dos guardas. Continuaram com o plano sem Allen e passaram por um tubo de ventilação grande o suficiente que havia uma pequena sala. E o horário da fuga era estimado para as 10h30 da noite do dia 11 para o dia 12. Quando chegaram no teto, os 3 desceram pelos canos e finalmente chegaram ao mar. As luzes não clareavam os fugitivos e assim nenhum guarda acabou percebendo o que estava acontecendo naquele exato momento. O plano dos fugitivos era remar até a ilha de Angel e dar um tempo para depois irem para São Francisco. E na manhã do dia seguinte, no dia 12, enquanto os guardas passavam pelas celas para acordar os presos, os 3 não se levantaram. Um dos agentes decidiu entrar na cela de Frank e quando cutucou a cabeça do manequim, rolou ao chão e acabou se quebrando. E assim que perceberam que os 3 prisioneiros não estavam em suas celas, a prisão foi imediatamente fechada e assim iniciaram as buscas. Foi descoberta a oficina e Allen, os guardas, o FBI e a guarda costeira foram chamados, mas nunca mais eles foram vistos. E até hoje não se tem a certeza se escaparam com vida ou se acabaram morrendo no mar. Teorias sobre o caso. A primeira teoria é que eles teriam conseguido escapar, mas acabaram falecendo tentando chegar à ilha. Mesmo o trajeto não sendo tão longo, a água era muito agitada e como o bote deles era um bote caseiro, não teria suportado fazendo com que eles se afogassem. Mas atualmente mergulhadores realizam esta travessia todos os anos e apesar dos relatos comprovando ser difícil, provam ser possível. A teoria foi motivada pelo fato que foi encontrado um saco com foto dos irmãos Anglin, cartas, papéis com contatos, tudo isso próximo à ilha. A polícia também concluiu que John e Clarence Frank morreram porque aqueles itens eram importantes para eles. A segunda teoria é que a fuga teria dado certo. A mãe dos irmãos Anglin recebia flores, cartas com as iniciais e assinaturas deles, todos os anos em seu aniversário. Um dos membros da família acabou confessando em seu leito ao sobrinho que John e Clarence que ambos estavam vivos e bem. Um amigo de infância dos irmãos também relatou que em uma viagem para o Brasil em 1965, em uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, ele teria encontrado os irmãos e tiraram várias fotos. Segundo ele, John e Clarence estariam vivendo em um rancho. E o homem teria guardado esse segredo por 17 anos. Allen, que não tinha conseguido escapar, cooperou com a polícia no caso e teve sua pena reduzida. Ele acabou sendo solto em 1967, mas foi preso novamente um ano depois por roubo e acabou falecendo em 1978. E o caso foi encerrado em 1979 por falta de novas pistas. Mas, em 2013, a polícia de São Francisco recebeu uma carta que supostamente seria John Anglin, dizendo que Clarence havia falecido em 2005 e Frank em 2008. E através da carta, o homem tenta fazer um acordo com os policiais. A carta dizia que John estaria com 83 anos e estaria com câncer, e que se as autoridades prometessem a ele um ano de prisão e medicamentos, ele iria revelar a sua localização. Também contou que viveu boa parte da sua vida em Seattle e 8 anos na Dakota do Norte, e que estaria na Califórnia. A carta foi analisada, mas os resultados todos foram inclusivos, e a carta foi ao público em 2018. Ao longo da história sobre Alcatraz, algumas pessoas tentaram fugir. 6 foram mortas pela autoridade, 4 morreram afogadas e 23 foram capturados, e sendo por 5 décadas, sendo John, Clarence e Frank as únicas pessoas que teriam conseguido escapar. E em 1963, um ano depois da fuga, a prisão foi fechada por falta de recursos, já que era muito caro manter ela. A prisão existe até hoje e é um ponto turístico visitado por mais de 1 milhão de pessoas todos os anos. A ala de Frank Morris, John e Clarence Anglin são as principais atrações da visita e mostra até hoje as cabeças usadas e os buracos nas paredes. E o vídeo de hoje foi esse. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Deixa um like, se inscreve no canal também, compartilha.
Não é obrigatório, mas assim vai me ajudar e para eu saber também, né, se o pessoal tá gostando, se não está. Deixa nos comentários também alguma coisa se eu deixei passar. E é isso, pessoal.